Aham. Inclusive, nesse sentido, você acredita que há uma defasagem, há uma dificuldade maior quando se trata da educação à distância, no sentido do aprendizado do aluno, né? Já que a gente tem muitas pessoas que preferem a sala de aula, ali, o calor humano, né? E há outros que preferem ficar mais reservados na sua. Por exemplo, eu fiz um curso de inglês em 2018, no qual eu não me adaptei, porque as aulas eram feitas totalmente, era um EAD presencial, no qual eu ia para o curso e lá eu utilizava um tablet para poder assistir às aulas, mas era um pouco ruim para mim, eu precisava mais daquela interação do professor e tal. Então, você acha que nesse sentido há uma dificuldade ainda de aprendizado? A grande palavra nisso tudo é socialização. Nós temos uma quebra no processo de socialização. Nós podemos garantir o conhecimento técnico, né, para algumas áreas, resguardando aí, por exemplo, aquelas que necessitam de aulas práticas, por exemplo. Mas socialização é algo que nós precisamos aprender a fazer mesmo virtualmente, né? Isso realmente deixa a desejar. Então, se a gente pensar nos alunos de uma maneira geral, e aqui pensando alunos jovens, crianças e mesmo aqueles mais adultos, o que a gente percebe é que, da mesma forma como nós, na nossa própria vida, existe uma tendência a permanecer no que era comum, no que era habitual, no que era seguro. E diante disso, muitas vezes você coloca-se na situação de eu não gosto dessa nova postura, eu não gosto dessa aula à distância. A grande questão é que, por hora, é o possível. Então, é preciso aprender a gostar. A gente não foi preparado. Os professores nunca pensaram, né? Eu sou professor há mais de 10 anos, e nós nunca imaginamos uma conjuntura como essa, dando aulas remotas, ao vivo, gravando material. Eu nunca pensei que a minha filha de 5 anos fosse ter aulas também numa tela de computador. Mas a realidade é que precisamos nos adaptar diante da conjuntura vivente, né? E aí é um pouco de, talvez você, quando estava fazendo o curso de inglês, tivesse outra oportunidade, mas a partir do momento em que só existe aquela, talvez você force-se a se acostumar. E aí talvez as coisas comecem a melhorar um pouco, né? Eu acho que a gente precisa deixar um pouco de lado o que era antes para observar o que é possível no hoje. Quando nós tivermos um cenário pós-pandemia, então quais são as possibilidades pós-pandemia? Voltamos, mantemos, mesclamos, mas por hora é a distância e é com ela que nós precisamos aprender a lidar. Verdade. Qual a sua opinião relacionada, mudando agora um pouco o foco, ao Exame Nacional do Ensino Médio, né? Já que a gente tem todo esse desafio aí de educação, de distância, de aglomeração, né? Muito se fala em adia, o Ministério da Educação adiou. Havia essa necessidade? Você acredita que esse ano não poderia ter a prova, por exemplo, de toda forma? Qual a sua visão sobre isso? É imprescindível que houvesse um adiamento. Nós não poderíamos permanecer como se nada estivesse acontecendo, ainda mais sabendo que as realidades dos nossos alunos são completamente diferentes. Se você me perguntar, Sérgio, é necessário cancelar o Enem? Não, de forma alguma. Porque esse Enem, ele é muito válido, ele é a porta de acesso para muitos jovens às instituições superiores, então ele precisa acontecer. Agora, ele precisava sim ser adiado. Eu não vejo problema nenhum desse Enem acontecer em dezembro, janeiro, ou até mesmo no início de fevereiro, né? Possivelmente, o período letivo agora, do segundo semestre, ele vai começar um pouco mais tarde, ele vai se estender um pouco mais até o ano de 2021. Então, façamos esse Enem um pouco mais, né, para frente, mas façamos. Agora sim, era necessário que houvesse um processo de adiamento. Agora, o que eu percebo em tudo isso? Que não basta só, viu, Leonardo, a gente adiar. É preciso a gente pensar medidas de como vamos, mesmo adiando, promover para o aluno que muitas vezes não tem o acesso à condição de estudo. E aí é um pensamento que vai além da nossa conversa hoje, mas que precisa ser feito por parte das instituições de ensino, dos centros que regem nacionalmente essa ideia, do próprio governo estadual, enfim, Brasil como um todo, precisa pensar
em uma maneira de como fazer com que esses alunos que tiveram um atraso, porque esses alunos tiveram um atraso. E como que a gente vai reparar tudo isso? Não é simplesmente daqui a 2 meses voltamos como se nada tivesse acontecido, porque nesse inteirinho, muitos alunos permaneceram sem a informação, sem o conhecimento. Eles não desenvolveram as suas capacidades, né? Então, quando a gente fala em competência, que é aquela capacidade de lidar com um problema, tem alunos hoje que estão virtualmente desenvolvendo as suas competências, enquanto existem alunos que não estão desenvolvendo a sua competência. Então, simplesmente adiar e nada se fazer e simplesmente voltar como se esses alunos tivessem tido aula, não vai adiantar. É preciso pensar em formas para como correr atrás do prejuízo. É mais ou menos isso. Certo. Para a gente finalizar, então, nossa entrevista, eu queria que você dissesse quais são os passos práticos, digamos assim, para a gente pensar numa educação de futuro a partir de agora. Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, na verdade, a gente precisa esperar, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é esperar. Esperar para ver o que é que vai acontecer. Esperar para ver como as coisas vão se comportar. Esperar para ver quais serão as determinações políticas, né, econômicas, sociais, que os governos, Estado, a federação, como que tudo isso vai acontecer. E diante do cenário que se estabelecerá, tomar certas medidas. Agora, acima de tudo, para o aluno que está agora ouvindo, ou para o aluno que vai ficar sabendo, é preciso entender algo muito claro. Não pode se deixar, a gente não pode pensar que é férias mesmo, a gente não pode ficar como se nada tivesse acontecendo. É preciso, ao máximo, correr atrás do prejuízo. E muitas vezes isso passa através de um processo de leitura. Então, pega um livro, vai ler o livro. Não é nada, mas é cultura que você está adquirindo. Então, não achar que nós estamos num momento de descanso, porque, na verdade, cada um, dentro da condição que cabe, dentro do que tem, é preciso fazer algo para tentar minimizar essa diferença, minimizar as problemáticas que nós estamos vivendo e, claro, tentar voltar o mais preparado possível quando for, de fato, possível. Professor, muito obrigado pela sua participação, né? O Câmara Entrevista agradece. Te esperamos aqui em outros encontros para a gente continuar falando de educação. Eu acredito que tem muita coisa para se falar, muita coisa para se dialogar sobre esse assunto. Que maravilha, obrigado. Obrigado, Leonardo, obrigado aos meninos aí que estão, né, por trás das câmeras. A gente sabe que não é nada fácil manter tudo isso de maneira remota. Então, parabéns a vocês que estão tentando dar continuidade e vamos seguir em frente. Contem comigo, será um prazer voltar quando vocês precisarem. Obrigado. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta aqui para o nosso programa e também para toda a nossa programação através das redes sociais do Poder Legislativo de Caruaru, no Facebook e no Instagram, @Legislativo Caruaru. Até o próximo programa com mais Câmara Entrevista.